será feliz em tudo o que empreender. Tiago 1, 22 ao 25. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. A palavra nos chama sempre a analisar o nosso coração, analisar a nossa atitude, como nós somos. E essa passagem aqui, começando em Tiago 1, 22, ele fala para nós para sermos praticantes da palavra. E nós temos a palavra em nossas mãos, nós temos o entendimento da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos, como a palavra diz, como Tiago escreve aqui: sede praticante da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Temos aqui duas opções: ser cumpridor ou se deixar enganar através dos falsos argumentos. A gente pode hoje parar e analisar e verificar que falsos argumentos surgem diante de nós todos os dias. Todos os dias temos essas informações. Nós decidimos cumprir a palavra ou se deixar influenciar por enganos. Essa semana eu compartilhei uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo 12, onde fala que nós não devemos nos deixar influenciar, amoldar ou ser influenciado pelos hábitos, pelos costumes, pelas atitudes, pelo que o mundo externo nos oferece, e oferece muito, querido. Oferece muita coisa, não são poucas, são coisas boas, são coisas grandes, mas coisas que não têm valor nenhum para o homem e para a mulher de Deus. A palavra tem um potencial para fazer coisas grandes e poderosas em nossas vidas. A palavra tem poder sobre aquele que crê. A palavra tem poder sobre aquele que acredita que ela tem eficácia quando você utiliza. E o Senhor disse que tudo nós podemos na palavra dele, tudo nós podemos fazer. Qualquer situação, não há impedimento para aquele que conhece a palavra e aquele que usa. Ainda que ouvir a palavra seja absolutamente necessário, ainda que ouvir a palavra seja absolutamente necessário, ou seja, não somente estando aqui, mas ao você pegar a palavra e começar a ler, ouvindo o que o Senhor está nos dizendo, ouvindo o que o Senhor está falando, às vezes ouvindo em silêncio, mas ouvindo o que a palavra está falando conosco. Ela deve, no entanto, ser ouvida de forma correta. Quando nós paramos, Senhor, fala comigo, Senhor. Tira, Senhor, toda a distração, Senhor. Tira, meu Pai, todo o sentimento ruim que está no meu coração agora, Senhor. Eu quero estar com a minha mente aberta, no meu coração preparado para te ouvir de forma correta, Senhor. Limpa, Senhor, toda a sujeira. Limpa, Senhor, todo argumento, Senhor, estranho. A palavra do Senhor, ela deve ser ouvida. Isso se refere a um coração que quer receber. Não basta apenas ouvir, mas eu tenho que ter vontade de receber essa palavra. Eu tenho que ter vontade de ser praticante da palavra. Eu preciso ser ouvinte e praticante. Eu não preciso me iludir, como diz o texto, iludindo a mim mesmo, mas ser praticante, ser um ouvinte e praticante. Já é terrível ser enganado por outros, mas pior ainda é nos deixar ser enganado. Ou seja, a gente está sujeito a ser enganado por pessoas que nos cercam. É comum um dia você falar assim: eu fui enganado no troco, fui enganado na compra que eu fiz. Mas o pior ainda é nos enganar a nós mesmos, pois tem certeza que é isso mesmo que quer fazer. Ou seja, a pessoa se engana e ela tem certeza que está fazendo isso, se deixa enganar, ela se deixa se levar pelo engano. E Tiago 1,23: porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, a palavra diz, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Você já fez isso? Hoje, inclusive, antes de vir para cá, olhou no espelho, avaliou o estado físico, dá para ir.
Opa, mexer aqui, mexer lá, dá uma reparadinha aqui, corta um fio de cabelo aqui, um da orelha, um da sobrancelha, e aí vai. É assim que a gente faz, né? 24, e depois de admirar a si mesmo, sai logo e se esquece da sua aparência. Será que está perfeito? Bom, agora já vai. E se esquece. Mas é isso que a palavra fala. Quando a gente chega de frente para o espelho, avaliamos, analisamos e vemos o estado e ali tentamos dar um retoque. Mas depois que saímos, não importa mais. Não é verdade? Não importa mais. Vemos apenas o que é externo. Isso é verdade. Nós conseguimos enxergar aquilo que é aparente, aquilo que chama atenção. E portanto, não conseguimos fazer uma avaliação interna, uma avaliação do nosso coração. Quando nós observamos pelo espelho, avaliamos só o que é externo. O Senhor Jesus falou que muitas pessoas têm a aparência de sepulcro caiado. Nós vamos no cemitério, ali vários jazigos, várias sepulturas bonitas, belas, com formatos de casa, formatos de castelo, mas dentro, o que tem dentro? Só ossos, nada mais. Fazemos uma avaliação externa, mas interna é diferente. Enxergamos, quando olhamos para o espelho, enxergamos as rugas, enxergamos as manchas, as imperfeições. Nós somos movidos pelo que enxergamos. O Senhor fala numa passagem, quando Ele fala para Tiago: Tiago, vem aqui, toque na minha mão. Está sentindo aí o sinal dos pregos? Toque do meu lado, está sentindo o sinal? Se a gente apenas ficar pendente, apenas a crer naquilo que vemos, como nós podemos crer naquilo que está proposto para nós, que é a vida eterna? Enxergamos as manchas, enxergamos os defeitos, as imperfeições. Nós somos muitas vezes movidos pelo que enxergamos, pela avaliação que nós fazemos. À medida que enxergamos nossas imperfeições, manchas, feiuras, a gente acha feio, muitas vezes nos achamos feio. Tentamos fazer algo para melhorar, como eu falei, retoques. Antigamente eu não me preocupava muito assim com a aparência, mas hoje está cabelo sobrando ali, a gente vai dando uma mexida. Então, à medida que enxergamos nossas imperfeições, manchas e feiuras, tentamos fazer algo para melhorar. Mas ao afastarmos do espelho, esquecemos as imperfeições e elas não nos incomodam mais. Por isso que o Senhor fala que a gente, quando para observar, a gente vê demais, vê o desnecessário. O que é necessário ver é com o coração, ver a palavra. É assim que acontece na Bíblia. Quando nós deixamos a Bíblia de lado, nós deixamos de ter uma base, algo que nos balize, algo que nos norteie, algo que nos leva a caminhar de forma correta. Nós podemos até, por experiências, dar alguns passos, mas chegará um dia em que a gente vai precisar tomar decisões, e sem o Senhor por perto, certamente não tomaremos decisões sábias. À medida que estudamos a palavra de Deus, temos a visão real de nós, e constantemente procuramos melhorar e nos amoldar aos ensinamentos dela. Querido, a Bíblia é a nossa base. Quantas vezes nós não nos pegamos olhando e falando com nós mesmos assim: eu preciso melhorar nessa área. Nessa área eu tenho sido falho. Nessa área eu tenho uma dificuldade. A Bíblia é a nossa base, é a nossa referência. Se afastamos da palavra de Deus, logo esquecemos da nossa verdadeira condição, que tipo de pessoa nós somos. O espelho é como a Bíblia. Quando nós olhamos para o espelho, avaliamos nosso estado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós avaliamos o nosso estado. É a Bíblia que nos define, ela que nos molda, ela que nos mantém firmes. E é necessário uma avaliação, querido, de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala, quando ele estava ali ministrando a ceia, ele disse: cada um avalie a si mesmo e tome a decisão. É necessário uma avaliação de nós mesmos. No entanto, é só Deus, somente Deus é que conhece o coração. Por isso nós buscamos: Senhor, como está o meu coração? Como está, Deus, o meu interior? Eu sei que o meu exterior está ficando velho, está envelhecendo. No entanto, somente o Senhor, somente Deus conhece o coração, o qual a palavra de Deus, apresentada corretamente, ela revela quem somos, quem nós somos. Quando nós olhamos para a palavra, nós enxergamos quem nós somos. Quando nós olhamos para o espelho, nós enxergamos a nossa aparência.
E ela mostra os defeitos, mostra as falhas, e a palavra também mostra. Em Tiago 1,25, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Querida, a palavra diz que seremos muitos felizes em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, quando observamos atentamente a palavra do Senhor, como está nesse versículo 25. Vou repetir: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, querida, ela não nos prende, querida, ela nos deixa nos movimentar, e nela nós perseveramos. E a palavra continua dizendo: não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Palavra forte, palavra que mostra as nossas qualidades, né? Mostra os nossos defeitos. É como um espelho, nós olhamos para ela, ela mostra o que precisa ser reparado, e aí a gente vai lá e dá um retoque, tira os defeitos, até que a gente chegue à perfeita estatura daquele que é perfeito. Vai demorar, mas o nosso alvo é Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deve haver uma contínua submissão à palavra. A palavra é o nosso norte, a palavra é a nossa baliza, ela que nos norteia, ela que nos mostra para onde nós devemos ir. Obedecer a palavra de Deus traz grande bênção. O último versículo aqui, ele é claro, sobre estar atento à lei da liberdade, perseverar nela, sendo um ouvinte praticante, zeloso, e a bênção é que seremos felizes em tudo que nós colocarmos as mãos. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida, pela nossa saúde. A única maneira em que ela pode ser obedecida é quando nós colocamos toda a nossa fé em Cristo e na cruz de Cristo, no sacrifício perfeito, que não precisa ser repetido, foi uma vez só e é por toda a vida e para toda a humanidade, aquela e ou aquele que crê que a cruz é suficiente, que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para nos libertar, para tirar as manchas, as impurezas, os defeitos que muitas vezes nós enxergamos, mas é na palavra que nós encontramos a resposta. E eu quero confessar aqui com o Salmo 19, verso 7, e esse salmo marcou muito a minha vida, porque ele me traz à memória uma canção que há muitos anos, quando eu queria cantar essa música, eu ia para a Bíblia e pegava, né? Salmo 19, verso 7, eu só vou ler o 7, mas é o verso 7, 8, 9 e 10, que é uma música, mas é o Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, e revigora todo o ser, as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança, e transformam os mais humildes em sábios, transformam os mais simples em belos, transforma o coração do homem, tira as impurezas, tira as sujeiras, tira os defeitos, tira aquilo que nós muitas vezes valorizamos, e para o Senhor o que importa é que a gente creia e acredite que a palavra dele é perfeita, como diz a lei. Amém?